Era uma vez alguns engenheiros que resolveram mudar o rumo da história. Pensando em uma maneira de tornar a comunicação mais eficiente e fácil, eles tiveram a brilhante ideia de criar um sistema que fosse capaz de efetuar a comunicação entre telefones sem fio. A ideia não era até ruim, porém a tecnologia da época não ajudava muito. Tudo começou no ano de 1947. Contudo, as ideias não foram muito além da teoria e de pouca prática. A real história do telefone móvel, também conhecido como celular, começou em 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. Foi a partir de abril desse ano que todas as teorias comprovaram que o celular funcionava perfeitamente e que a rede de telefonia celular, sugerida em 1947, foi projetada de maneira correta. Este foi um momento não muito conhecido, mas certamente foi um fato marcado para sempre e que mudou totalmente a história do mundo. Muitas empresas tentaram fabricar o tão sonhado telefone móvel, mas a que conseguiu de verdade foi a Motorola. Mas somente depois de 10 anos da façanha que eles liberaram a venda para o público. E era esse tijolão aqui. A maioria dos celulares pesava em média 1 kg. Sim, você ouviu certo, 1 kg. E tinha dimensões absurdas, de quase 30 centímetros de altura. Claro, isso era apenas o começo, sendo que a tendência era a redução do tamanho físico e o aumento de funções. O preço dos celulares, evidentemente, era astronômico, até porque nem todo mundo tinha um carro para poder carregar esses trambolhos. No início da década de 90, as fabricantes já estavam prontas para lançar novos aparelhos. Um tamanho aceitável e um peso que não prejudicasse a coluna de ninguém. A segunda geração de aparelhos não traria apenas novos aparelhos, todavia também iria aderir a novos padrões de comunicação. Um recurso indispensável para muitas pessoas é o serviço de mensagem de texto. Poucos sabem, mas a primeira mensagem de texto foi enviada no ano de 1993, através de uma operadora da Finlândia. Aqui no Brasil demorou muito para chegar toda essa tecnologia. Afinal, as operadoras brasileiras ainda estavam pensando em instalar telefones fixos para os clientes. Sem dúvida, tudo estava ao máximo para os consumidores, mas ainda faltava algo para que o celular ficasse completo. As cores. Os aparelhos com dispositivos monocromáticos simplesmente não transmitiam tudo que os nossos olhos podiam perceber. Logo, as fabricantes introduziram visores com escalas de cinza, o recurso que permitia distinguir imagens. Apesar disso, ninguém estava satisfeito, porque tudo parecia muito real. Quando apareceu o primeiro celular com 4.000 cores, as pessoas pensavam que estava acabando o mundo, porque era uma tecnologia incrível para um aparelho tão pequeno. Não demorou muito para que os aparelhos ganhassem displays de incríveis 64.000 cores, e logo apareceram os visores com até 256.000 cores. As imagens já pareciam reais e não havia como perceber a falta de cores. Obviamente, a evolução não parou, e hoje os aparelhos possuem 16 milhões de cores, um recurso que é fundamental em aparelhos de alta resolução. Os celulares traziam campainhas um tanto irritantes. Entretanto, com o avanço da tecnologia nas operadoras e nos aparelhos, os ringtones monofônicos e polifônicos personalizados começaram a aparecer. Fator que fez pessoas gastarem rios de dinheiro só para ter o hino do querido time como toque. Com a possibilidade de visualizar imagens coloridas, não demorou nada para que os celulares ganhassem o recurso das mensagens multimídia, famosas MMS. As mensagens multimídia a princípio seriam úteis para enviar imagens para outros contatos. Contudo, com a evolução do serviço, a MMS tornou-se um serviço que suporta até o envio de vídeos. É quase como enviar um e-mail. O que todos queriam finalmente estava disponível nos celulares: a internet. Evidentemente, a internet que era acessada através de um celular não era nada parecida com aquela que as pessoas utilizavam nos computadores. No entanto, isso deveria evoluir muito em breve.
Era necessário que os portais criassem páginas próprias para celular, as chamadas páginas WAP, com conteúdo reduzido e poucos detalhes. A implementação de uma câmera no celular foi muito revolucionária, mas até hoje é difícil encontrar algum aparelho que traga uma câmera de boa qualidade, ou pelo menos que consiga resultados aceitáveis em qualquer situação. Na verdade, é bem óbvio que os celulares não tragam câmeras profissionais, afinal, não é lógico que um aparelho que tem como função principal a comunicação possuir uma câmera melhor do que as comuns. Hoje em dia, é comum os celulares possuírem suporte à reprodução de arquivos MP3. Contudo, um dia isso já foi um grande luxo. Havia uma época em que esses arquivos nem existiam e as fabricantes de aparelhos já cogitavam a ideia de incluir o suporte à reprodução de músicas. Demorou a chegar, mas ao que tudo indica, a função MP3 tornou-se um dos maiores atrativos nos celulares, porque simplesmente o consumidor gosta de possuir várias funções em um único aparelho. Atualmente não se fala muito em celular, porque o assunto da vez são os smartphones. O termo smartphone foi adotado devido à utilização de um sistema operacional nos celulares. Claro que essa capacidade está restrita a um pequeno número de aparelhos, porém a tendência é que cada vez mais as fabricantes invistam na criação desse tipo de celular. Além do sistema operacional, a maioria dos smartphones traz rede sem fio, câmera de qualidade, memória interna com muito espaço para cartão externo, funções, suporte a redes 3G e muito mais. Os celulares parecem não ter limites quando se fala em evolução. Cada vez novos recursos aparecem, melhorias são adicionadas e tudo continua ocupando o mesmo espaço. O recurso que mais espantou a todos foi a apresentação dos primeiros celulares sensíveis ao toque. O aparelho de maior sucesso foi o iPhone da Apple, porque ele não era apenas sensível ao toque, mas trazia sensibilidade em múltiplos toques, ou seja, você pode comandá-lo utilizando vários dedos. O aparelho da Apple ainda trouxe outras inovações. Não que outros aparelhos já não utilizassem, mas como estamos falando do enorme sucesso e falatório desse aparelho, vamos nos restringir a ele. O iPhone tem um acelerômetro para rotacionar a tela automaticamente, sensor de luz ambiente e sensor de proximidade. O primeiro aparelho da Apple não tinha suporte à rede 3G, fator que inibiu a vontade de muitos consumidores em adquirir o aparelho. A segunda versão do aparelho já vem com suporte às redes 3G e traz alguns recursos a mais, mas nada que seja realmente extraordinário. A evolução não pode parar, por isso as fabricantes não param de lançar mais aparelhos com recursos mais sofisticados e funções ainda mais interessantes. Assim como demorou certo tempo para que o 3G fosse estabelecido, a quarta geração de telefonia celular, 4G, não chegará tão rápida, mas já há algumas ideias de como ela será. Assim como a 3G já fez, a 4G deve continuar investindo no avanço da transmissão de dados. É muito provável que os novos aparelhos de celular já trabalhem com o protocolo IP e sejam compatíveis com as redes de computador. Ou seja, a tendência é uma só: os celulares estão prestes a virar computadores minúsculos. Agora é só esperar mais uma mudança no celular. Tchau!